do quinto ano, tudo bem aí com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias e à nossa aula de História. Eu sou a professora Ana Lu e venho aqui hoje para lembrar lá da aula passada e fazermos uma linha do tempo, um gancho de uma aula com a outra, para você entender por que eu fiz toda aquela temática da aula passada, porque hoje é um aprofundamento. Então, eu estava esperando você. Separa o seu material, seu caderno, sua caneta, seu lápis, sua borracha, faça suas anotações. Caros colegas professores, sejam muito bem-vindos e vem comigo para viajar na história das letras. Qual será a história das letras, hein? Hoje nós vamos longe, hein? Muito longe. Prepara aí a imaginação e começa comigo. Vamos lá? História da escrita. Olha lá, professora Ana Lu. História da escrita. Será que a escrita também passou por um processo de mudanças? Será que a escrita é assim desde hoje? Igual a que a gente faz agora? Será que o nosso alfabeto sempre foi assim? Será que ele tinha mais letras, menos letras? Como será que era, hein? Será que o povo já começou escrevendo desde sempre, desde que o mundo é mundo? Será, gente? Você nunca pensou nisso, não? Nunca parou assim e falou, acho que sim, acho que não. Então, vamos lá. Use as minhas redes sociais para falar comigo. Coloca lá a sua foto ou o seu vídeo, coloca a hashtag eu no CMSP ou o meu arroba, professora Ana Lu CMSP. E conta para mim o que você acha, posta aí suas fotos, as fotos das atividades. Professor, posta a foto da sua sala, vamos divulgar, coloca o nome da escola, que série que é, o seu nome, professor, que está usando aí a minha aula. E claro que no final, depois, eu sempre vou falar para vocês me darem dicas e sugestões. Dentro da habilidade, pode deixar que a gente vai trabalhar aqui. Vamos para a tela? Senão não dá tempo. Olha lá, eu tenho a EF05 HI08. Ufa, pro Ana Lu, uma só hoje, hein? Pois é, só na matemática, que é o combo da habilidade. A unidade temática continua a mesma, tá? Ainda estou falando do registro, da história e linguagens e culturas. Vamos hoje fazer as tradições orais e a valorização das memórias e vamos ver o surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes. Ou seja, a gente aprende lendo porque alguém escreveu e a gente consegue ler e aprende escrevendo também, aprende ensinando o seu colega, aprende trocando dicas comigo e formamos uma rede do saber. Vamos comigo formar essa rede hoje? Olha lá na tela. Na aula de hoje falaremos do surgimento da escrita como transmissão de saberes, culturas e histórias. Opa, pareceu uma nuvem. Gente, vai chover hoje? Não, professora Ana Lu, no dia que está gravando essa aula já está chovendo. Ih, é verdade. Mas o que eu vou fazer com essa nuvem aí, gente? Olha, não é aula de matemática para falar do tempo. Não é aula de português para ler história em quadrinhos. Não é aula de tecnologia, professora Ana Lu, para a gente trabalhar com as expressões, né? Dos códigos binários da professora Regiane. E não é aula de inglês para Ana Lu, para o nosso professor João, tá aí colocando palavras do vocabulário para a gente aprender. O que você vai aprontar hoje? Eu vou fazer uma nuvem de palavras e contar para vocês como surgiu toda essa parte de escrita e toda essa parte do alfabeto. Acompanha comigo, ó. Eu tenho um desenho e que seria um vetor. E este desenho, ele tem algumas marcas. Tem uma pessoa e a gente percebe que é da era egípcia. E ele fez alguns desenhos, ó, tem aqui boizinho, vasinho, tem mais pessoas, ó. Ele está querendo representar alguma escrita da era egípcia, lá da época
dos reis, né? Da época de Cleópatra. Quem assistiu a aula do ano passado viu aí toda uma encenação de Cleópatra na aula de história. Ele está tentando nos informar alguma coisa. E o que será que vem mais nessa nuvem? Vamos ver? Eu tenho ide, eu tenho ideias, eu tenho idem, eu tenho desidez. Gente, desidez. Opa, a professora Ana Lu já deu spoiler. Meu Deus do céu, o que será isso pro Ana Lu? Eu vou escrever aqui na tela uma coisinha para vocês. Olha só, vamos lá que eu tenho que copiar direitinho para vocês entenderem. Temos um risquinho, tem mais outro desenho, e mais um aqui, mais esse e mais esse. Professora Ana Lu, socorro! Tô na aula errada. Não, tô na aula certa. Sabe o que tudo isso quer dizer? Tudo isso quer dizer uma única coisa em português. Uma nuvem de ideias. É uma nuvem de ideias. Aqui está escrito ideias em inglês. Aqui está escrito ideias em alemão. E aqui está escrito ideias em francês. Por incrível que pareça, ideias em italiano. E tchan, 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 ideias em japonês. Mas aqui não está escrito ideias. Aqui tem ideias de escrita, mas não está escrito ideias. É uma parte contrária. Para que tudo isso, Pro? Vou te contar no próximo slide. Vem comigo. Olha só o que eu trouxe. Como surgiram o alfabeto e o sistema de escrita? Foi por isso que eu trouxe aquela nuvem de palavras. Então, a nossa amiga escrita, ela surgiu na Era Antiga, lá na Antiguidade, com os egípcios. E aquele desenho bonito, maravilhoso que vocês viram, vocês viram? É a escrita pictórica ou então os hieroglifos. Era o único jeito que eles tinham naquela época para representar o que eles queriam falar, porque eles não tinham nenhum símbolo que os ajudasse a não ser o desenho. Gente, vocês já pensaram? Olha aqui que eu fiquei pensando na hora de montar essa aula. Como seriam os livros? Ou melhor, eram papiros, né? Como que seria isso? Haja pedra, haja papel, haja tinta, porque não era caneta, era uma tinta. Meu Deus, que dificuldade. Só que aí, tchan, 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 vocês não sabem quem chegou para poder ajudar a melhorar essa dificuldade? Mas eu sei e vou contar. Bora para a tela. Os chineses. Foram os chineses que começaram com aqueles desenhinhos bonitinhos que eu fiz ali agora há pouco, né? Para representar as letras. Só que na situação deles, eles colocaram como símbolos. Então, tinha aqui, ó, símbolos. E aí, o que aconteceu? Os mesopotâmicos viram aquele monte de símbolo, já meio aqui para o lado do ocidente, né, o lado esquerdinho ali do mapa de geografia com a professora Regiane. Eles falaram assim, mesmo assim, pessoal, como eu vou fazer para escrever tudo isso? Mas isso está representando uma letra ou representa várias letras? E aqui começaram a colocar mais símbolos, e foram os mesopotâmicos que começaram a atribuir esses símbolos aos sons. Olha, Pro, está chegando no que a gente tem hoje. Exatamente. Esses sons foram transformados em sinais fonéticos. Então, eu vou colocar já nos dias de hoje. Letra A e eu tenho depois a letra B. Mas o que é um sinal fonético, Pro? É você pegar o B e juntar com A e fazer Bá. E aí eles descobriram quem? O alfabeto.
Foram os greco-romanos que descobriram o nosso alfabeto, que atribuíram sons, que atribuíram sinais para que se construísse o nosso alfabeto. Olha só, gente, tenho certeza que vocês gostaram, não gostaram? Vocês tinham ideia disso? A gente tem ideia assim meio superficial, mas não estudando assim a fundo de verdade, né? Pois vamos lá, eu tenho mais uma dica para vocês. Olha só. O alfabeto, ele vem de alfa e beta, letras do alfabeto grego, são as duas primeiras. Ele é um conjunto de sinais gráficos que foram chamados de letras e foi criado pelos fenícios depois que os greco-romanos fizeram toda aquela construção. Eles deram uma melhorada para 26 letras como é hoje, tá? Porque antes eram 22. E aí eles permitiram que as variações de sinais de cada civilização fossem sido adaptadas, fossem sido permitidas de acontecerem. Por isso que nós temos aqueles sinais para a escrita em japonês, nós temos mais letras do que vogais para a escrita alemã, escrita russa ou mais ou menos aí, por esse ladinho. E temos a nossa, que são consoantes e vogais. E tudo é permitido. E olha que mais bonito é, um aprende a língua do outro e todo mundo consegue conversar. Olha que coisa gostosa. Então, vem comigo agora que eu tenho para vocês um vídeo curtinho, bem rapidinho, sobre isso que nós estudamos hoje. Vamos assistir? Prepara a pipoca aí. Depois de Cristo, chegamos ao alfabeto fenício, que surge ao longo do Mediterrâneo, utilizado pelos fenícios, que são uma cultura de negociação marítima. O sistema de escrito fenício baseou-se no princípio de que um sinal representa uma consoante, e foi usado para escrever uma língua semítica norte, contendo apenas 22 símbolos no total. Os símbolos escolhidos para representar esses sons foram muitas vezes emprestados de imagens hieroglíficas, para que o nome da letra começasse com o som da letra. Por exemplo, homem tornou-se o que sabemos com a letra H. Aleph, que ficou por boi, tornou-se o que sabemos como a letra A, mas o poder secreto desse alfabeto, desconhecido dos inventores, foi que ele não precisava do idioma semita para funcionar. D. A, E, I, O. Com pequenos ajustes, essas milagrosas letras seriam equipadas para diversas línguas da Europa, Índia e Sudeste da Ásia, levando a alfabetização ao redor do globo. Esta foi a origem do grego e formas de alfabeto romano posteriores que conhecemos hoje. A ideia de um alfabeto é um método poderoso para transmitir e armazenar informações. Perceba que realmente não importa o que os símbolos são, ou como você os escolhe, ou mesmo em que língua se encontra. A informação é apenas uma seleção a partir de uma coleção de símbolos possíveis. E ao longo do tempo, temos sempre procurado mais rápido formas mais eficientes de transporte de informações, através de espaços cada vez maiores. Quando tentamos fazer isso usando novas mídias, que viajam mais rápido do que qualquer ser humano ou animal, um problema de engenharia se apresenta. Olá. Olá. Olha lá, pessoal. Viram só? Gostaram? Eu adorei. Gente, sabe o que eu estou gostando muito? De estar pesquisando para vocês. E eu cada vez pesquiso mais. Pergunte aí para sua professora se na biblioteca da sua escola tem um livro que fala sobre a origem da escrita. Lá onde eu estava, lá tem, dos números e da escrita. Como eu já falei na aula de matemática sobre os números. Pega lá, vai dar uma lida. Olha aqui na nossa tela, eu tenho aqui para vocês a nossa tarefa, já que conversamos muito sobre a nossa escrita, certo? E tenho aqui também para vocês o que nós aprendemos hoje, que foi a origem da escrita. O que vem por aí? O museu e a escrita.
Olha só como a professora Ana Lu vai conseguir relacionar? Tira a sua foto, compartilhe pra gente. Esses foram os efeitos e o vídeo da nossa aula. E avalie. Avalie a aula de hoje, deixe lá a sua sugestão, caro colega professor. Deixa lá também, é bom para a gente poder transformar nossas aulas mais prazerosas. Eu vou ficando por aqui, vou deixando beijo e tchau, tchau.